Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem? Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, na nossa aula de ciências, para nós revisarmos todo aquele conteúdo que nós vimos desde o início do ano, da unidade 1 à unidade 2 até a unidade 3, para que vocês fiquem tranquilos e saibam resolver a atividade avaliativa que será enviada para vocês na semana que vem. Então, estudem, tá bom? Então, vamos começar a nossa revisão. Pronto, aqui, ó. Nossa revisão, ela inicia da unidade 1 e vai até a unidade 3, tudo que nós já estudamos. Aqui é a agenda de hoje, atividade de classe revisão, e a atividade de casa é estude. Estude essas unidades, estudem bastante, para que vocês façam uma boa atividade avaliativa, tá bom? Então, temos aqui, crianças, o nosso primeiro assunto é diferenças e semelhanças entre os animais. Então, eu deixei aí exposto para vocês duas imagens de dois animais bem diferentes, não é verdade? Esses animais, eles logo nos mostram as suas diferenças. Quais são as diferenças que vocês podem observar nesses animais? Isso, o tamanho, o habitat, ou seja, onde eles vivem, como se locomovem, um nada, ele só faz nadar, né? Ele nada mais, o outro ele corre, ele pula, ele salta. Outra diferença, como é o corpo desse animal? Um é coberto por escamas, o outro é coberto por pelos. O tipo de respiração, um respira por pulmões, outro respira por brânquias. Mas existe alguma semelhança entre esses animais? Quando nós observamos os animais ou as pessoas, nós prestamos mais atenção nas diferenças, mas existem muitas semelhanças entre esses animais. Então, quando eu falo em animais, eu também estou falando do ser humano, porque o ser humano, ele também é um animal racional. Lembra do que conversamos na aula passada sobre os animais racionais e irracionais? A capacidade que o ser humano tem, a capacidade que o animal racional tem de conseguir resolver problemas mais complexos, mais difíceis do que um animal comum. Agora vocês vão fazer a seguinte atividade. Depois que eu explicar, vocês vão dar um pause nesse vídeo e vão fazer a primeira atividade. Será? Vocês irão observar a vocês mesmos. Fiquem na frente de um espelho grande ou pequeno, o espelho que você tiver. Então, observe você. Observe a cor do seu cabelo, como é o seu cabelo, se é curto, se é longo, se é cacheado, se é liso, a cor dele, os seus olhos, a cor da sua pele, o seu tamanho. Observe as suas mãos, o seu sorriso, os seus olhos. Observe cada detalhe de você. O que você puder observar, observe. Depois que você tiver feito essa observação de si próprio, você irá observar as pessoas que moram com você. Observe cada um. Depois que você observar cada um em silêncio, fica observando bastante. Então, vocês irão distinguir quais são as semelhanças que você tem com as pessoas que moram com você. O que é que vocês têm de semelhante? E o que é que vocês têm de diferente? Assim como os animais, eles também têm semelhanças e diferenças. O que é que nós temos de semelhante com as pessoas que moram na nossa casa? E o que é que nós temos de diferença com as pessoas que moram na nossa casa? Observe isso. E aí, o que que você tem? O que que você tem de semelhante, de diferença entre essa linda foquinha? O que que vocês podem observar entre você e essa foca? O que que vocês têm de semelhança e o que que vocês têm de diferença entre ela? Existem muitas coisas que temos de semelhante com os animais e muitas diferenças também.
Um exemplo de semelhança com esse animal, ou com a onça, ou com o peixe que nós vimos, são a presença de olhos. É uma semelhança. Olhos, todos nós respiramos, todos nós nos alimentamos, são algumas semelhanças. E a desse bebê com esse cachorrinho? Qual é a semelhança e a diferença entre eles? Agora vamos conversar um pouco sobre locomoção. Como os animais, quando falo os animais, falamos de nós também, animais racionais. Nos locomovemos, tanto seres humanos como animais irracionais. Nós podemos nos locomover por meio do andado, do pulo, corremos. Existem certas espécies que nadam, animais que nadam, outros que flutuam, outros que voam. Os animais se locomovem para procurar alimento. É uma das principais características da locomoção. O animal se locomove para procurar alimento ou para fugir de ameaças de predadores. Esse tipo de comportamento é muito importante para garantir a sobrevivência do animal. Então, temos aí uma raposa e um beija-flor. Observando esses dois animais, vocês podem me dizer, vocês podem falar quais são os tipos de locomoções que esses animais possuem? A raposa e o beija-flor? Coloquei para vocês aqui um esqueleto de uma ave. Olha só o esqueleto dessa ave. Mas como esse movimento acontece? Para esse movimento acontecer, essa locomoção acontecer, o correr, o andar, o pular, o nadar, entre outros, eles precisam de determinadas características, esses animais. Essas características são a presença de ossos e a presença de músculos ou somente os músculos. Por que ou somente os músculos? Porque existem animais que não possuem ossos, como são os invertebrados, e eles não possuem, como eles não possuem ossos, eles têm a presença de músculos. Um exemplo é o caso da minhoca. Minhoca é um invertebrado, ela não possui osso, mas ela possui músculos que ajudam em sua locomoção. Muitos animais se locomovem de várias formas diferentes. Isso irá depender do que ele deseja fazer. Por exemplo, essa ave, se ela quiser fugir de algum predador, então a maneira mais rápida para que ela consiga fugir é voar. Então, ela precisou do voo, da vontade de voar, aconteceu algo que ela conseguisse voar, que ela quisesse voar. Ou então se transportar de um local para outro com mais rapidez. Ou então, no caso do tigre, ou da onça pintada, ou do leão, se eles quiserem comer algum animal, né, capturar algum animal, então eles correm, eles irão correr com maior velocidade, pular, saltar, até conseguir pegar esse animal. Então, tudo vai depender do que esse animal deseja para que essa locomoção seja realizada. Aqui vocês irão assistir a um vídeo retratando alguns tipos de locomoções de alguns animais. Preste bastante atenção no vídeo.
Vocês perceberam, crianças, os tipos de locomoções diferentes que existem em cada animal? Agora vamos brincar? Vou mostrar para vocês imagens de alguns animais e vocês irão me dizer qual é o tipo de locomoção que existem nesses animais. Primeiro animal, nós temos a arara azul. Segundo animal, o tigre branco. Terceiro animal, a baleia orca. Quarto animal, formiga. Quinto animal, a serpente, a cobra naja. Observe cada um desses animais e tente descobrir qual é ou quais são os tipos de locomoções, porque os animais, dependendo do animal, ele tem mais de um tipo de locomoção existente em cada um deles. Vamos lá? A arara azul, ela pode voar, ela pode andar, ela pode saltar. O tigre branco, ele pode correr, pode andar, pular, nadar. Baleia orca, ela nada, ela salta. As formigas, elas podem correr, podem andar e flutuar na água. Essa flutuação da água nas formigas vai depender da espécie. Tem espécies de formigas que flutuam e outras espécies que não flutuam. E a serpente, ela rasteja, ela salta. Existem espécies de serpentes que sobem árvores e de lá elas saltam. Você consegue descobrir de quem são esses esqueletos? Lembrando, crianças, que os esqueletos, eles fazem parte do grupo dos vertebrados, de animais e pessoas que possuem esqueletos, estão na classificação dos animais vertebrados, porque possuem coluna vertebral e crânio. Primeiro esqueleto, segundo esqueleto, terceiro esqueleto. E então, crianças, vocês descobriram, sabe de quem são esses esqueletos? Vamos lá? Ser humano. Ah, estava muito fácil. Cavalo. Olha o rabo do cavalo. E a cobra. Existem um grupo de animais que não se locomovem. Nós vimos até agora os animais que se locomovem, que correm, que andam, que nadam, mas existem alguns animais que não se locomovem. Eles ficam fixos em um determinado lugar, ou eles precisam de um outro animal para que ele saia desse lugar e chegue a outro lugar. Mas aí, nesse caso específico, o primeiro animal não se locomove. Quem se locomove é o outro animal que ele pediu ajuda. Calma, vamos ver bem detalhadamente. Observando essa imagem, quais são os animais que vocês podem observar aí dentro dessa imagem? Se você respondeu peixe palhaço, só peixe palhaço, faltou outro animal. Sabe qual? Esse aí que ele está escondido. Ela se chama anêmona. A anêmona é um animal marinho que vive nas profundezas do mar, mas que ele se parece com uma planta, mas na verdade ele não é uma planta. E aliás, existem tipos de anêmonas que são venenosas. O peixe palhaço, ele consegue ficar dentro dessa anêmona porque ele é imune ao veneno, mas há uma troca. Ele combina, a natureza combina o peixe palhaço viver nessa anêmona para que ela possa protegê-lo dos animais, de outros predadores, mas ele, em troca dessa gentileza dessa anêmona, o que é que ele faz? Ele come todos os seres que estão grudados nessa anêmona, que como ela não pode se limpar, ela não pode limpar o próprio corpo, como os gatos fazem, se lambem, se limpam, o peixe palhaço ele faz esse serviço. Ele limpa a anêmona e ela o protege de outros predadores.
Olha esse outro exemplo. Temos aí um caranguejo e em cima do caranguejo outro exemplo, outra espécie de anêmona. Essa espécie, ela também não se locomove, mas para que haja uma locomoção, ela se fixa, ela gruda em cima do caranguejo. Então o caranguejo ele anda para onde ele quiser no oceano levando essa anêmona nas costas, como se ela fosse uma mochila. Ela também pode se fixar em rochas, né, em conchas e também nas costas do caranguejo. Existe um outro animal marinho chamado ouriço do mar que também se fixa nas costas do caranguejo. Ele não se locomove. Então, como ele se fixa, o caranguejo leva ele para todo o canto e então ele protege o caranguejo de ataques de predadores. E o caranguejo leva o ouriço para onde ele for, faz ele passear pelo oceano. Outro exemplo de animal que não se locomove são os mexilhões. Olha só, os mexilhões adultos não se locomovem e vivem presos a rochas perto do mar, lá na beira-mar. Eles podem medir cerca de 8 centímetros. Os mexilhões também são muito usados na culinária, a culinária dos seres humanos. Existem muitos seres humanos, muitos restaurantes, né, restaurantes tops, que tem a oferta de pratos com mexilhões. E aí, um exemplo de um pescador, né? Um pescador, ele capturou esses mexilhões, ele estava limpando esses mexilhões para poder vender. Esses mexilhões também têm um nome mais popular, eles também são denominados de filtro de água próprio da natureza. Por quê? Esses mexilhões são muito fáceis de serem criados, porque não precisam de ração, não precisam de uma alimentação especial. Eles se alimentam de seres minúsculos que vivem na água, chamados de fitoplâncton, e outras partículas orgânicas. Então, eles se alimentam desses animais, desses seres que vivem dentro do oceano. Então, o ser humano que cria esses animais, né, que faz a criação para eles se reproduzirem, para depois poder vender para vários restaurantes, praticamente não tem gasto nenhum com eles. E o que que acontece? Quando esses mexilhões abrem, né, para poder capturar esses seres para poder se alimentar, ele faz ao mesmo tempo a filtração, ele filtra a água que ele está colocando dentro do corpo dele. E essa água já sai purificada. Ao filtrar os nutrientes que consomem da água do oceano, os mexilhões contribuem para a melhoria da qualidade da água nas áreas que contêm grandes quantidades de sais nutritivos adicionados. Então, esses animais, eles ajudam também ao meio ambiente. Vamos brincar? Observe essas pegadas e diga a qual animal elas pertencem. Então, temos aí a primeira pegada, tem até uma caneta aí próxima à pegada, para vocês terem a certeza que é uma pegada pequena. De um cachorro. Segunda pegada. De que será essa pegada? Cavalo. E essa terceira, tem várias pegadas aí, observe, são várias pegadas, uma por cima da outra. Que bichinho é esse? De que animal é esse? Pegadas, são essas pegadas? Galinha ou galo? Agora, crianças, eu vou mostrar para vocês essa cartela com vários tipos de pegadas de vários animais diferentes e diversos. Observem essas pegadas e tentem descobrir de quem são. Pode dar um pause no vídeo para vocês tentarem descobrir. E então, sabem algumas ou sabem todas? Vamos lá, ver de quem são essas pegadas? Primeira pegada: gato. Próxima pegada: cachorro. Lagarto. Raposa. Cabra. Vaca. Galo ou galinha ou pintinho.
pato, crocodilo, urso, elefante, avestruz, guaxinim, sapo, porco e zebra. Agora, o tipo de alimentação dos animais. Muitos animais se alimentam de plantas e frutos. Quando eu falo plantas, crianças, não são somente as folhas. Podem ser galhos, podem ser cascas de árvores, podem ser raízes, podem também sementes. Então, como se chamam esses animais que se alimentam possuem esse tipo de alimentação? Isso, herbívoros. Exemplos de herbívoros temos a tartaruga, o coelho, a vaca, a girafa, o panda. Esses animais se alimentam basicamente de plantas ou de produtos que vêm da planta, como eu já citei. Os animais que possuem em sua alimentação a ingestão baseada na carne de outros animais, ou seja, eles comem outros animais, são chamados de isso, carnívoros. São considerados predadores, pois capturam animais de suas populações para sua alimentação. Podem ter como fonte de alimentação animais carnívoros, ou seja, com o mesmo hábito alimentar. Então, um carnívoro ele pode comer outro carnívoro, acontece, mas o mais comum são os carnívoros comerem os herbívoros. Existem dois tipos de carnívoros: os carnívoros predadores e os carnívoros carniceiros. Os carnívoros predadores caçam suas presas, observando-as e perseguindo-as até conseguirem abatê-las, capturá-las. Um exemplo de carnívoro predador é o leão, a leoa, o tigre, a onça. Já os carnívoros carniceiros são os que aproveitam o resto de animais mortos que foram caçados pelos predadores, ou ainda que morreram por alguma doença. Então, os carniceiros ficam esperando o predador comer. Quando o predador termina de comer e vai embora, ele já está com a barriga cheia, ele vai embora. O que sobrou, a carcaça que sobrou do animal abatido, o carniceiro vai lá e come. Ou então o carniceiro fica observando e vê que aquele animal está doente, está fraco, então ele vai lá e se aproveita que aquele animal está fraco, debilitado e come o animal também. São exemplos de carniceiros que se alimentam de carne morta, os abutres, que também aqui no Ceará nós podemos chamar, nós temos uma espécie chamada urubu, e as hienas. Os animais que possuem uma alimentação mais variada, mais diversificada, ou seja, comem carnes, as carnes, né, logicamente, que vêm de outros animais, como peixe, frango, bovino, né, e plantas, frutos, folhas, raízes, caules também, nós chamamos de isso, onívoros. Aqui um exemplo de onívoro é o lobo-guará e o morcego. Vamos brincar? Observe esses animais e diga se eles são carnívoros, herbívoros ou onívoros. Primeiro animal. Segundo animal, girafa. Terceiro animal, águia americana. Então, primeiro animal, urso. Ele é onívoro. Por quê? Porque ele pode se alimentar de peixes ou focas, no caso, o urso polar, não é? Ele pode se alimentar de raízes, semente, frutas, mel. Então, ele tem uma alimentação bem diversificada. As girafas são herbívoros, alimentam-se de folhas, galhos, cascas de árvores.
E a águia americana alimenta-se de peixes, é um carnívoro, né? Peixes grandes, aves, coelhos, roedores. Então, todos esses animais elas se alimentam. Temos aí o panda, o pinguim e o avestruz. Panda, herbívoro, ele se alimenta de brotos, né? Brotos de bambu. Quanto mais brotinho for, quanto mais novinho o bambu for, mais gostoso ele vai achar. Pinguim, são carnívoros, alimentam-se basicamente de peixes. O avestruz, ele é onívoro, eles se alimentam de grãos, de ervas, de sementes, insetos e outros bichinhos pequenos. Uma curiosidade do avestruz é também que ele come pedras. Por que ele come pedras? Porque as pedras o ajudam em sua digestão. Então, para que ele tenha uma boa digestão, ele se alimenta de pequenas pedras. Unidade 2, a cobertura do corpo dos animais. Quando falamos em cobertura, é como esse animal é coberto. Se é coberto por penas, se é coberto por pelo, por escama, placas duras. E a cobertura é muito importante para todos os animais, inclusive para nós também. Por quê? Porque ela nos protege do calor, do frio, os outros animais de outros predadores também, dependendo da pele dele. E possuem vários tipos, existem vários tipos de pele, cada pele com a sua função. As peles podem ser pelos, como eu já falei, podem ser cobertas por penas, por placas duras, por escamas, vai depender da espécie do animal. Agora iremos observar a pele nua e a pele coberta. Aí, no caso, nós temos um exemplo de um animal que ele tem a pele nua, ou seja, uma pele lisa, né? Úmida, que são os anfíbios. Os anfíbios, eles possuem esse tipo, é uma característica deles, eles possuem esse tipo de pele. Esse tipo de pele protege contra os predadores. Por quê? Porque um líquido que existe por cima dele é muito escorregadio. O animal, ele tem mais, o predador, ele tem mais dificuldade em capturar esse animal com pele lisa, né, com a pele nua, porque fica escorregadia. E muitas peles, em muitas espécies de rãs e de sapos, esse tipo de pele é tóxico, ou seja, tem um veneno. Então, quando o animal, ele tenta morder esse anfíbio, esse sapo ou essa rã, no caso, ele vai sentir um gosto estranho, muito ruim, e ele vai embora, porque ele percebe que aquele animal ele não é bem interessante, ou então ele é envenenado e chega até a morrer, dependendo da espécie. Não é isoladora térmica, ou seja, esses tipos de animais, os anfíbios, eles têm algo chamado sangue frio. O que é o sangue frio? Que eles precisam dos raios do sol, do calor do sol, para eles se aquecerem. Diferente dos mamíferos que possuem o sangue quente, que não há tanta necessidade, eles não têm a necessidade de estar ao sol para poder se aquecer. Não impede a perda excessiva de água, daí não haver anfíbios em ambientes muito secos. Então, os anfíbios, eles precisam estar em ambientes mais úmidos para que não haja essa perda excessiva de água do corpo deles. A pele coberta, aí no caso temos as serpentes, né? As serpentes, elas trocam de pele regularmente. Por que elas trocam de pele? Porque elas estão crescendo, elas precisam renovar essa pele, ou então também porque a pele dela está tão danificada, ela se arrastou tanto por alguns locais, que danificou essa pele e ela precisou trocar. A pele de serpentes é recoberta por escamas. Olha aí, observe aí as escamas. Essas escamas são feitas de um material natural chamado queratina e são muito resistentes e pouco elásticas, que elas têm uma possibilidade, a função de impedir a desidratação desses animais. Os intervalos entre as mudas, ou seja, entre a troca de pele de uma para outra, vai depender de vários fatores, como a idade dessa serpente, o seu crescimento, o tipo de alimentação, a sua saúde, condições climáticas, ou seja, umidade, temperatura.
E é muito importante entender que esse crescimento das serpentes, essa troca de pele, é interminável. Ou seja, enquanto ela estiver viva, ela sempre irá periodicamente trocando de pele. Sendo que nas mais jovens, a troca é muito mais rápida entre uma pele e outra, entre um período e outro. E quando elas ficam adultas, demoram mais essa troca, certo? Um esqueleto externo. Lembram da aula passada que eu falei para vocês sobre um esqueleto que existe fora do corpo de alguns animais? Nós, seres humanos, temos o esqueleto interno, ou seja, os mamíferos, os animais que mamam quando pequenos, possuem esqueleto interno. E alguns animais possuem esqueleto fora do corpo, não está dentro do corpo. Como é o caso aí do caranguejo. Toda essa parte aí dura do caranguejo, vocês, alguém que já comeu caranguejo, ou que já viu alguém comer caranguejo, utiliza um material, um objeto bastante duro para poder quebrar, para poder comer essa carne que fica dentro desse esqueleto externo. Esse esqueleto externo se chama exoesqueleto. Olha só, alguns animais podem apresentar um esqueleto externo que se chama exoesqueleto. Ele é constituído por um carboidrato chamado quitina. Essa substância quitina, ela é fabricada da própria natureza. Então, quando ele está sendo gerado pela mãe dele, já o próprio corpo da mãe já está gerando, criando essa substância chamada quitina para poder fazer esse esqueleto, porque ele tem que ser muito duro, muito rígido. O esqueleto é muito duro e resistente e protege o corpo do animal como uma armadura. Em animais terrestres, o exoesqueleto é coberto por uma cera impermeável que impede a desidratação, ou seja, a perda de água para o ambiente. Os animais que se camuflam, olha só, esse tipo de camuflagem, o que é a camuflagem? É um animal que se parece tanto com aquele ambiente que muitas vezes o predador, quando passa, ele não percebe a presença daquele animal, e nem nós, seres humanos. Esse tipo de característica desses animais, na ciência, pelos cientistas, se chama mimetismo. É quando os animais se camuflam, eles se parecem com aquele ambiente. Eles mudam de aparência para confundir os predadores. Esta é uma tática de sobrevivência muito usada para se proteger de predadores ou ainda capturar a presa. Olha só, crianças, nós temos aí uma imagem. Será que existe um animal aí? Será que você consegue observar onde ele está? Se existe um animal que esteja aí. Onde ele está? Vamos brincar? Tente descobrir que animal é esse e qual o nome dele. Primeira imagem, a imagem anterior. Nessa imagem, nós realmente temos um animal aí. Vocês podem observar com mais detalhes que esse animal, ó, o primeiro animal, ele é conhecido como lagartixa de Madagascar. Essa parte aí ondulada por cima, que parece uma folha, na verdade é ele. Ele é muito parecido com folhas secas, então ele se camufla nas folhas secas para se proteger de vários predadores, como ratos, cobras e pássaros. O segundo animal é o camaleão, ele é conhecido como o rei da camuflagem, porque ele troca de cor e se mistura ao ambiente. Ele também consegue controlar a concentração de pigmentos nas células de sua pele. Então, vocês podem observar que nesse animal, ele tem vários pigmentos, várias cores diferentes. Próximo animal. Esse animal se chama o polvo mímico da Indonésia. Ele é capaz de imitar não apenas formas de outros animais, como também os movimentos e comportamentos. Ele pode medir cerca de 60 centímetros e ele é capaz de fazer 9 disfarces diferentes, que incluem até serpentes e peixes. Esse animal é extremamente inteligente e é tido como um animal único em termos de camuflagem. Próximo animal, borboleta folha seca.
Ela imita a cor do ambiente e também se mimetiza para se parecer com algo que não é, ou seja, uma folha seca. Esta espécie de borboleta consegue praticamente imitar uma folha seca e assim passar despercebida de seus predadores. As corujas conseguem se camuflar perfeitamente entre as árvores durante o dia, e dessa forma elas se escondem dos predadores. Por isso, elas utilizam suas penas para se misturar ao ambiente e também inflar o próprio corpo para melhor se camuflar. Este inseto pode ser facilmente confundido com uma folha. A camuflagem do bicho-folha chega ao ponto de simular detalhes como folhas roídas ou até mesmo manchadas por fungos. E como nascem os animais? Os animais, como são diferentes e diversificados, eles nascem de várias formas diversas. Isso vai depender do tipo de animal e o seu habitat. Aqui nós temos um exemplo das tartarugas nascendo, saindo da areia. Olha só, entre os meses de setembro e março, toda a costa brasileira acontece o período de desova e nascimento das tartarugas marinhas. Acontece na época, uma das épocas mais quentes do ano. Então, milhares de animais, milhares de tartarugas voltam às mesmas praias de onde nasceram para pôr os seus ovos, para se reproduzirem. Então, elas chegam lá na praia, cavam o buraco, isso à noite, né, pela madrugada, põem os ovos, fazem a desova, tampam com a areia e voltam para o oceano. Tempo depois, essas tartaruguinhas nascem e vão para o oceano. Outro animal que nasce de ovos são as aves. Tanto os ovos como os filhotes são abrigados em ninhos. O animalzinho, né, o filhote, quando ele já chega na hora de nascer, ele quebra o ovo e nasce, e permanece no ninho, sendo alimentados pelos pais até aprenderem a voar. Os sapos e as rãs botam ovos gelatinosos dentro da água. Olha aí, eles botando os ovos. Deles saem larvas, que são chamadas de girinos, que vivem na água e passam por algumas transformações até virarem adultos. Esse tipo de transformação se chama metamorfose. Olha aí o girino, completamente diferente do sapo. Agora iremos assistir a um vídeo que fala sobre esse processo. Ciclo de vida do sapo. Neste ponto,
Pronto, crianças. Então, nós vimos aí que o sapo, ele pode sofrer uma alteração, uma transformação que se chama metamorfose. Então, iremos assistir agora a um outro vídeo, que esse vídeo, ele fala também sobre outro processo de metamorfose de outro animal. Pronto, crianças. Então, vocês puderam perceber que tanto os sapos e as rãs, como as borboletas, elas sofrem um processo chamado metamorfose. O que é a metamorfose? É a mudança das características do corpo, ou seja, aquele animal, ele nasce de uma determinada forma e quando vira adulto, ele se transforma em um animal completamente diferente. É assim que ocorre a metamorfose em alguns animais.
Então, olha só, vamos brincar? Os seres humanos, assim como alguns animais, nascem da barriga da mãe e depois são alimentados com leite materno, ou seja, os mamíferos. Identifique os animais que nascem da barriga da mãe. Então, vou mostrar para vocês aqui o primeiro animal, que é um cachorrinho. O segundo, o ornitorrinco. Esse animal ele é bem diferente. E o terceiro animal, o morcego. Desses três animais, quais são os que nascem da barriga da mãe? Isso, cachorro, ele nasce da barriga da mãe. E o morcego também. O ornitorrinco, crianças, apesar dele também ser um mamífero, ou seja, o filhote dele, ao nascer, ele irá mamar, mas ele não nasce de uma certa forma, ele nasce de um ovo, né? Diferente desses outros animais, que não nascem de ovos. No ornitorrinco, ele já nasce. Aqui, criança, nós iremos ver um outro animal bastante diferente, que é o cavalo marinho. Uma questão de curiosidade é o macho que faz a fecundação desses filhotes, que faz eles nascerem. Os ovos, eles ficam dentro de sua bolsa. A fêmea coloca os óvulos dela dentro da bolsa do macho e ele fecunda esses ovos e quando os cavalos marinhos nascem, eles saem de dentro da sua barriga, né? Do seu tipo um saquinho que ele tem. Então, a cada gestação, a cada vez que ele fica grávido, nascem aproximadamente 500 filhotes. Então, vamos ver um vídeo como tudo acontece. Olha só que interessante como a natureza é diversificada, é diferente. Cada animal é diferente um do outro. Cada animal com a sua diferença, a sua particularidade. Então, nós vimos, né, que os animais, eles são diferentes, que eles se locomovem de formas diferentes, se alimentam de formas diferentes e se reproduzem também de formas diferentes. Agora nós iremos nos atentar mais para os vertebrados. Lembram dos vertebrados? Os animais podem ser classificados como vertebrados ou invertebrados. Os animais são classificados como vertebrados, são os que possuem uma fileira de ossos de vértebras dentro do seu corpo. Então, aí um exemplo de um animal vertebrado, que ele possui as vértebras, olha só a setinha apontando para as vértebras, que também é chamada de coluna vertebral. Uma outra característica dos vertebrados, que além das vértebras, eles também possuem crânio, que o crânio ele serve para proteger o cérebro. Nosso cérebro, o cérebro dos animais, ele é muito sensível. Então, o crânio, esse osso, ele é bastante duro, bastante resistente, e ele tem essa função, proteger. O grupo dos vertebrados, os vertebrados, eles têm vários grupos, e eles são chamados, né, eles se classificam, as suas características são semelhantes, ou seja, o modo como se desenvolve na barriga da mãe, ou
no ovo, o jeito de respirar, se é pulmonar ou branquial, maneira de cuidar dos filhotes, se eles passam bastante tempo com os filhotes, ou se o filhote já nasce e ele vai embora, ele não deixa esse filhote. Então, os vertebrados, eles têm essas diferenças. Então, eles são classificados em 5 grandes grupos: o grupo dos peixes, o grupo dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. São 5 grandes grupos dos vertebrados, ou seja, todos esses animais, todos esses grupos possuem ossos dentro do corpo. Então, iremos assistir a um vídeo sobre os vertebrados. Crianças, eu quero que vocês tenham atenção que todos os vídeos que eu posto aqui nos slides, na nossa videoaula, eles estarão disponíveis na plataforma também. Se você quiser assistir individualmente a cada um, eles estarão também na plataforma, tá bom?
Vamos brincar? Diga qual é a classificação de cada animal abaixo. Então, temos o primeiro animal, segundo e o terceiro. O primeiro animal é uma salamandra, ele é um réptil. Lembrem, crianças, a palavra réptil vem de rastejar. Então, ela praticamente assim, não só são as cobras que rastejam, esses animais, eles possuem umas patinhas bem menores ou ausência de patas, né? Segundo, é o ornitorrinco, ele é um mamífero, apesar dele pôr ovos, ele é um mamífero, que o filhote, ele mama quando nasce. E ele é um mamífero aquático. O crocodilo, ele é um réptil também. Outros animais. Pinguim. Pinguim é uma ave, só que não consegue voar, ela não voa. Morcego, mamífero, o único mamífero encontrado até agora que voa. E o tubarão, um peixe, diferente da baleia, que a baleia é um mamífero aquático. O tubarão, ele já é um peixe, ele não é mamífero. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. E eu quero dizer para vocês o seguinte, lembrando um pouco sobre o nosso último assunto de ciências, sobre as pinturas rupestres, os animais da época pré-histórica, que são os cavalos, exemplos, né? Cavalo, cachorro, porco, a galinha, como esses animais eram vistos e tratados na época pré-histórica. Uma parte desses animais eram somente para alimentação, o homem só utilizava os animais para alimentação. Com o passar do tempo, com a evolução, o ser humano foi criando esses animais para passeio, como é o caso do cavalo, para transporte, como é o caso do cavalo, para proteção e companhia, como é o caso dos cachorros. E hoje em dia, como é que esses animais são tratados? Como é que o cavalo é tratado hoje em dia? Ele serve, qual é a utilidade dele de hoje em dia? A utilidade do cachorro, do porco e da galinha. Então, todas essas informações, crianças, nós já estudamos. Revejam os assuntos, se possível, revejam os vídeos também, tá bom? E os slides, para você ter mais conhecimento, mais conteúdo. Gostei de estar com vocês. Estudem para a nossa avaliação, atividade avaliativa, que será na semana que vem. Um beijo no coração e até a próxima.